tudo bem? Seja bem-vindo ao Escavador do Conhecimento. Hoje nós iremos falar sobre o sistema excretor urinário. Tá, então para entender aí como que vai funcionar o sistema renal, a gente vai começar pela função básica dos rins, né? O rim, ele tem 3 funções, que é a filtragem, reabsorção de substâncias e a excreção de substâncias. A filtragem, ela vai ocorrer aí no córtex renal, a partir dos néfrons. A reabsorção de substâncias, né, que serão as substâncias aí que vão ser separadas, né, para voltar para a corrente sanguínea, são a água, o sódio, o cloreto e o potássio, íon de bicarbonato, aminoácidos e a glicose. A água, o sódio, o cloreto e o potássio, eles são aí responsáveis pelo controle de eletrólitos no corpo, né? O íon de bicarbonato, ele é responsável aí, então, por carregar o gás carbônico pelo sangue, né? Mantendo aí o pH do sangue estável. Se o pH do teu sangue não estiver estável, ele pode gerar aí anomalias, né? Causadas por excessos de ácidos, né? Ou bases no sangue, né? Anomalias como a acidose e a alcalose. Essas anomalias, elas causam aí a morte das células. Essa morte das células vão levar a complicações de saúde e até mesmo a morte do indivíduo que as adquiriu. A excreção de substâncias, né? O que vai ser excretado? Tudo que há em excesso no seu corpo, água, eletrólitos e etc. Primeiramente, o seu rim, então, ele vai eliminar o que tem em excesso. Depois, ele vai eliminar as toxinas, né? Tudo aquilo que vai te fazer mal, né? Pro seu corpo. Como creatina, a ureia, a amônia e o ácido úrico. A ureia e o ácido úrico, eles são compostos nitrogenados, né? A ureia ela é derivada da amônia, que tem sua origem formada pelo fígado, e o ácido úrico ele é derivado aí das moléculas de purina presentes nas proteínas aí de alguns alimentos que você vai ingerir no seu dia a dia, né? E a creatina, ela vai também ser derivada das proteínas. Tá, mas como que vai ocorrer aí essa reabsorção da substância? Ela vai ocorrer através das vênulas dentro do córtex renal, sendo aí reencaminhadas para a corrente sanguínea. E, beleza, você me pergunta o que vai acontecer com tudo aí que foi excretado de substâncias? Elas vão ser eliminadas através da urina. Vamos entender, então, quais são os órgãos, né, presentes aí no sistema excretor urinário, né, e o que faz cada um deles. Então, vamos lá. O sistema excretor urinário ele é composto, então, por 2 rins, direito e esquerdo, 2 ureteres, direito e esquerdo, bexiga e a uretra. É importante salientar, né, que anatomicamente o rim direito ele é mais inferiorizado, né, do que o esquerdo, porque o fígado, que é um órgão grande, ele fica acima dele, aí então acaba dando uma rebaixadinha nele. Tem um vãozinho ali, né, vamos falar assim, que se chama hilo renal, né, que vai juntar o ureter, a veia renal e a artéria renal, né, para poder aí adentrar, né, nos rins. Os rins, eles são aí protegidos, né, pelas costelas flutuantes. E o que acontece? Hoje em dia o pessoal tira essas costelas, né, para poder ficar com a cintura mais fina. E sem essas costelas flutuantes, qualquer pancada aí que você levar no rim pode causar aí grandes sangramentos, né, inclusive levar à morte do indivíduo. A artéria renal ela se ramifica, né, em capilares até o córtex renal. Então vamos lá. O sangue, né, vai ser bombeado pelo coração, entrar pela artéria aorta abdominal, né, que vai se ramificar na artéria renal e depois vai se ramificar em capilares até o córtex renal, onde vai sofrer filtragem. O índice de filtração glomerular em uma pessoa saudável é de 100 a 140 ml por minuto. Tá. Então, vamos entender. Qual que é a função da veia cava inferior? A veia cava inferior, ela se ramifica em veias renais, que serão responsáveis por conduzir o sangue aí, então, de volta, contendo as substâncias que serão reabsorvidas para a corrente sanguínea. Então, vamos lá, entender o ciclo. O coração bombeia o sangue até a artéria aorta abdominal. A artéria aorta abdominal se ramifica até a artéria renal vai se ramificar em capilares até alcançar lá o córtex renal, onde vai sofrer filtragem lá através dos néfrons, né? E em seguida, essas substâncias aí que foram filtradas, né, vão voltar, né, pela veia renal até a veia cava inferior voltar lá para a corrente sanguínea. O hilo renal,
né, que eu tinha comentado, né, é uma estrutura aí que acopla, né, as veias renais, artérias renais e uretreres, né. A pelve renal é esse gordinho aqui do ureter, né, o início dele. Ele tem a função aí de coletar a urina que vai ser drenada aí pela bexiga, né, pelo ureter. Isso, então, sob o sistema urinário. Agora vamos entender exatamente a estrutura do rim, para entender certinho como que ocorre aí essa filtragem, reabsorção e excreção. O rim, ele é recoberto aí pela cápsula renal, né, que é uma estrutura fibrosa que tem a função de proteger ele. Em seguida, vem o córtex renal, né? O córtex renal é essa parte aqui mais clarinha, né? Essa segunda camadinha aqui. Onde tem o córtex renal aqui, tem várias vênulas, né? Essas vênulas. E depois também tem os néfrons, né? Os néfrons, eles se estendem, né? Daqui do córtex renal até as pirâmides renais, né? Esses néfrons, eles são uma estrutura, né, de microtúbulos enrolados em capilares. Esses capilares, eles então vão ser os responsáveis por reabsorver o conteúdo e os túbulos, eles serão responsáveis por passar as substâncias. Então, vamos lá. A medula renal, né, você tem aqui, são umas fibrinas, né, umas fibrinhas que vai fazer a filtragem, né? A medula renal, ela é responsável pelo processo de excreção. Tem as pirâmides renais, né? Que ficam da parte de fora, né? Da medula renal, né? Elas compõem e tem a coluna renal, né? A coluna renal, ela fica entre aí as pirâmides renais. Então, a cápsula renal, como eu já havia falado, ela é fibrosa e tem a função de proteger os rins. A coluna renal, ela é uma estrutura, então, que vai acoplar as veias renais, artérias renais e uretreres. A pirâmide renal, ela conduz as substâncias que vão ser eliminadas para os cálices renais. E a medula renal, né, é responsável pela formação da urina. O córtex renal, ele é conhecido como a parte funcional do rim, onde efetua aí a filtragem do sangue. As vênulas vão conduzir o sangue de volta, né, para a corrente sanguínea, contendo as substâncias a serem reabsorvidas. Os cálices renais, né, seria tipo um funilzinho, né, aqui, eles se unem, né, na pelve renal, né, que é aquela parte mais gordinha do ureter. Deixa eu voltar aqui. Essa parte mais gordinha aqui, né, a pelve renal, formando-se aí um ureter que vai desembocar na bexiga. Ele tem a função, então, de conduzir a urina pelos canais, né, acima até a uretra. A urina, em sua maior parte, ela é composta, então, por água, creatina e ureia. Eu fiz esse desenho aqui bem primeira série, só para poder englobar tudo. Eu quis separar tudo por partes para não ficar muita informação num lugar só e ficar confuso. Mas nesse desenho aqui, olha, já explica o ciclo completo. Então, retomando. A artéria aorta abdominal, né? O coração vai bombear o sangue para ela, né? Ela vai se bifurcar, né? A artéria renal vai entrar no rim através aí, né, dos capilares, né? Até chegar lá no córtex renal. No córtex renal, ela vai ser filtrada, né, o sangue, né, vai ser filtrado aí pelos néfrons, né? Os néfrons, eles se estendem, então, do córtex renal aqui até as pirâmides renais. Depois vai ser separado, né, a questão das substâncias que já foram filtradas, vão voltar aqui, né, pela veia renal e seguir o fluxo de volta para a corrente sanguínea, né? Vai correr de volta todo o corpo. Né? O que foi desprezado, né? Os excessos, toxinas e o excesso de água. Ele vai estar aqui na pirâmide renal, vai chegar na medula renal, né? Que é onde vai ser formada a urina, vai desembocar nos cálices renais, né? Descer pelos ureteres até a bexiga e vai embora pela uretra, certo? Tá, mas por que tem que fazer tudo isso? Por que tem que filtrar, reabsorver e excretar, né? Esses 3 fatores, né, que o rim faz é para regular a homeostase corporal, né, que seria o equilíbrio do seu corpo. Para a homeostase ocorrer, ela precisa do equilíbrio eletrolítico, né? Ou seja, manter a água e eletrólitos na quantidade ideal, a manutenção do pH sanguíneo, né? Que vai ser feita aí pelo íon de bicarbonato, né? Que vai pegar aí as moléculas de CO2 e vai levar embora. E
a pressão arterial, né? Ou seja, regulando a quantidade de água no sangue, diminui a pressão arterial. O que acontece? Geralmente você vai perceber, né, que é comum, né, pessoas que têm insuficiência renal crônica ter pressão alta, né? Então, assim, precisa diminuir o volume de sangue no corpo. Ou seja, quanto mais água tiver no corpo, né, circulando aí na corrente sanguínea, maior a pressão. Quanto menos água, menor a pressão. Vamos mencionar um exemplo dos pacientes, né, dos indivíduos que têm pressão alta, né, cardiopatas e tal. É muito comum você ver que junto com o remédio para controle da pressão, o médico ele vai prescrever, né, um diurético, né? Por quê? O diurético, ele vai fazer, né, o rim poder descarregar, né, essa quantidade de água, né, em excesso do corpo mais rápido, né, para poder diminuir a pressão arterial. Vamos retomar então no mapa mental rapidinho, né, para poder fixar, né, a filtragem e reabsorção, né, como que exatamente funciona. Então vamos lá. O coração, né, vai bombear o sangue sujo para a artéria aorta abdominal. Essa artéria aorta abdominal, ela então vai se ramificar em artéria renal, que vai penetrar nos rins. Ela vai atravessar aí as colunas renais, vai chegar ao córtex renal, onde vai se deparar lá com os néfrons, né? Os néfrons, eles se estendem do córtex renal às pirâmides renais. Esses néfrons, eles vão fazer a filtragem aí, né, desse sangue sujo. Ele vai separar as substâncias, né, que serão reabsorvidas. Essas substâncias que serão reabsorvidas, elas vão descer, então, aí através das vênulas, né, onde vão se encontrar com os capilares, a veia renal, a veia cava inferior e cair de volta para a corrente sanguínea. Agora a questão da eliminação. Vamos voltar aqui. Quando o sangue chegou aqui no néfron, né, ele parou aí na filtragem, né, foi filtrado, foi definido aí o que exatamente precisa ser eliminado, né, que são as toxinas e os excessos, né? Então aqui, após filtrado, ele vai descer para a pirâmide renal. Da pirâmide renal, ele vai ir lá para a medula renal, que vai ser a estrutura que vai formar a urina. Da medula renal, ele vai descer para o cálice renal, né, que é a estrutura que vai mandar lá para a pelve renal. Da pelve renal para os ureteres, dos ureteres para a bexiga. A bexiga ela vai armazenar, né, essa urina que está pronta e depois mandar para a uretra. Esse armazenamento, né, ela pode acumular então aí cerca de 500 ml de urina, né? Porém, após a acumulação de 200 a 300 ml de urina, a pressão existente ela vai estimular o sistema nervoso, né, originando aí a vontade de urinar.